É hora do agro, pessoal, e a nossa prosa boa de lida traz hoje para vocês Norma Rampelotto Gatto, a Norma Gatto, nossa querida Norma Gatto, que já teve o prazer, já nos deu o prazer de vir o programa uma vez, no outro formato, que a gente estava na rádio, e agora vem aqui no Agrocast, Hora do Agro, para trazer mais uma vez a sua bela história e trazer a experiência dela como produtora rural. Seja bem-vinda, Norma. Muito obrigada, agradeço o convite. Estou à disposição. Que bom. Gente, vocês que nos seguem, aproveita, compartilha, manda para os amigos aí, curte o nosso vídeo, marca, faz comentário, ajuda a gente a fazer o programa. E você que não nos segue, marca aí, começa a seguir, começa a curtir, que você vai receber os avisos sempre que o programa estiver online. Toda semana tem um programa novo para você com essa prosa boa de lida da Hora do Agro. Então vamos começar, Norma. Vamos lá. Norma, é sempre bom ouvir a sua história. Eu já ouvi uma vez, acho sensacional. Mas para aquele ouvinte que não conhece ainda, a história da Norma Gatto. Como é que a Norma chegou no Mato Grosso? Da onde a Norma veio e como é que chegou hoje com o status de... Para quem não sabe, a Norma, ela pela revista Forbes, ela foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do agronegócio. E como é que chegou aí, a Norma? Como é que foi essa história? Olha, eu sou gaúcha, né? Sou filha, meu pai era dentista, acabou virando agricultor. A minha mãe, ela era filha de pecuarista e o meu pai começou a guardar o dinheirinho. Naquela época não existia banco, né? O pai guardava o dinheirinho. Ele falava, mas no que eu vou investir agora? Daí minha mãe falava, em terra. Nunca esqueço, a mãe falava terra. Meu pai comprou, foi comprando as fazendinhas lá no Rio Grande do Sul, comprou 3. Daí ele disse, mas e agora, o que eu vou fazer? Foi para o Mato Grosso. Vou ver, porque foi em 1970, mais ou menos. Daí todo mundo dizia que ele era louco, né? Mato Grosso, um fim de mundo, só mato, você é doido, o que você vai fazer lá? Não, vou lá, vou ver como é que é, né? Vamos trabalhar um pouco. Meu pai era uma pessoa assim, nunca na vida dele ele tirou férias. Meu pai trabalhava 24 horas se necessário, ele não parava mesmo. E daí ele resolveu vir para o Mato Grosso. Eu tinha uns 12, 13 anos. Eu vou com você, pai. Acabei vindo com meu pai, eu e o pai de Fusca. Na época, Mato Grosso era um estado só, Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul, né? Daí a gente veio de Fusca, estrada de chão, balsa, né? Paramos em Maracaju, que eu tinha um primo que morava lá. Meu pai olhou as fazendas da região, acabou que não gostou muito, ainda foi bom, porque depois teve aquele negócio dos índios e que as terras, né, graças a Deus que ele não comprou, senão teríamos perdido tudo. E daí ele veio 1 ano ou 2 depois, sobrevoando, ele comprou uma fazenda no Itiquira, que naquela época era estrada de chão, era tudo cerrado, não tinha nada. E ele, sobrevoando, acabou comprando a fazenda que é no Itiquira hoje. E daí voltou para lá e comprou de uns cariocas. Meu pai nunca tinha visto, daí foi fazer a escritura da fazenda no Rio de Janeiro. Ele não conhecia o mar, ele nunca tinha visto o mar na vida. Ficou encantado, né? Voltou para casa. Daí eu tinha um namorado, na época, eu estava começando a namorar o Adroaldo, e o Adroaldo era técnico agrícola. E ele convidou o Adroaldo para vir abrir a fazenda aqui. Isso foi em 75. 75, começo de 75. Daí conversamos, o Adroaldo acabou vindo e abriu a fazenda. 4 anos depois, nós nos casamos. Eu acabei vindo para o Mato Grosso morar aqui. Eu fui a primeira filha a vir. E os desafios foram grandes, né?
Eu falo muito, eu tenho... Agora até que já superei um pouquinho, mas eu tinha um trauma de lama, de barro. Eu vivia atolando, porque não tinha estrada no meio das fazendas, né? Era tudo... Tava desmatando, gradeando. Então, aonde você ia, atolava mesmo. Mas, eu digo, foi uma vida de muita luta, muito trabalho. Só quem viveu para saber, né, o que é. Na época, muita gente voltou embora porque não aguentou, né? Alguns ficaram, que estão aqui até hoje, mas muita gente voltou embora. E a gente persistiu, trabalhou, lutou, continua, né, na luta, no trabalho. E estamos aqui, graças a Deus. Norma, você falou que veio a primeira vez para cá em 1970, quando seu pai comprou, que você veio conhecer o Mato Grosso, você veio com seu pai 70, de Fusca. De Fusca. Nós estamos falando do quê? 1900 km? Mais ou menos. 1900, 1200. Quantos dias de viagem? Foi 2 dias e 1 noite. 2 dias e meio, eu acho. Direto? Não, a gente parava para dormir, né? Uns postos, umas coisinhas. E tudo estrada, uma boa parte estrada de chão para chegar aqui. Bastante estrada de chão. Tem alguma, nessa primeira vinda para cá, você tem algo que te marcou, alguma história curiosa nessa viagem? Te marcou com seu pai? Alguma lição, alguma coisa que ele te falou? A gente se perdia muito, né? Porque não conhecia. Naquela época era no mapa, né? Seguida a gente se perdia no meio do caminho. Mas eu aprendi que na vida as coisas não são fáceis, né? Mas que você tem que aprender a seguir em frente, a superar, né? É uma coisa que o pai me mostrava muito. Não era fácil para ele sair de lá e vir para cá, né? Mas ele resolveu encarar para crescer na vida. E seu pai chegou, ele mudou também para cá? Ele mudou. 5 anos depois, daí meu pai e meu marido, eu casei em 79, logo eles se desentenderam, coisas de família, né? Uhum. Daí o Adroaldo foi tocar a nossa fazenda e o pai logo depois veio para cá. Daí veio minhas irmãs, meus cunhados, minha mãe, meu pai. A família toda virou mato-grossense? Todo mundo mato-grossense. E aí os filhos já casaram aqui? Daí eu tive 3 filhos, né? Todos, tem 2 casados, um ainda não. Tenho 5 netos já. Então... Todos no Mato Grosso? Todo mundo aqui. Já fincou raízes. Tá. Aí você veio em 79, quando você se casou. Como é que foi o começo aqui? Já tinha uma estrutura, fazenda, já tinha casa? Como é que era a cidade de Rondonópolis na época, Itiquira? Vocês tinham como base, vocês iam para Itiquira ou vinham para Rondonópolis? Como é que era? Você veio para a fazenda, mora na fazenda, você veio morar na cidade? Eu morei 1 ano e meio na fazenda, né? Naquela época já tinha construído o armazém, já tinha construído as casas, né? Que quando chegou... Era caminhonete com uma lona em cima, depois foi construindo aos poucos. Rondonópolis era uma cidade maior do que a que eu morava, né? Já tinha uma estrutura bem melhor do que a minha. Então eu morei 1 ano e meio na fazenda, depois eu vim para Rondonópolis, voltei a estudar, eu parei tudo, né? E... Olha, não foi fácil. Longe de tudo, né? Da família, dos amigos... Tem que começar do zero, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui. Deixou toda uma história para trás, né? Você deixa família, amigos... Todo mundo. Tudo. Você falou que você estava estudando, colegas. Tudo, fica toda uma rotina, algo que você conhecia muito de perto para vir para o Mato Grosso, que na época era mato de verdade. Fazenda era mato. Morar numa fazenda sem assim, muito acesso às coisas. Eu ainda não dirigia no asfalto. Quando eu vim para cá não tinha nem carteira ainda. Depois que eu voltei para o sul, fui fazer a carteira lá. Mas só foram desafios que é normal na vida de todo mundo, né? Hoje você continua na frente do grupo, os meninos estão tomando conta mais, né?
Mas teve uma época que você teve que pular para frente, né? Quando aconteceu o falecimento do Exato. Adroaldo, você teve que vir para frente. Você já estava participando das atividades na fazenda ou você não participava de nada e teve que pular para dentro por falta de alternativa? Eu falo que eu caí de paraquedas, né? Porque eu ia para a fazenda, eu morei em fazenda, eu ia, mas eu tinha um marido que era completamente... como é que eu vou dizer? Ele entendia muito, ele era uma pessoa muito capacitada, né? Tinha 3 filhos homens. Eu nunca me imaginei. Eu ia na fazenda, eu ia passear naquela época. Eu ia com os meus filhos, né? A gente ia lá passear. Mas eu não imaginei que isso ia acontecer de eu ter que tocar uma fazenda, porque seria a sucessão de pai para filho, né? Que é natural. o que todo mundo... É o que acontece geralmente. Daí os meus filhos, o mais velho tinha 17, o menor tinha 9. E na época veio muita gente para arrendar, muita gente para comprar a fazenda. Eu falei, não. Eu vou tentar, né? Sou filha de um agricultor que era persistente e forte, um marido também. Eu tinha 3 filhos, eu tinha que dar exemplo para meus filhos, né? Como é que eu conhecia muitas mulheres que, quando o marido morreu, elas arrendaram as áreas, né? E daí tinha uma amiga minha que os filhos dela estavam ajudando. Eu até liguei para ela, será que eu vou conseguir? Ela disse, não, você vai conseguir, você vai, a gente está aqui. Daí eu fui encarando, eu digo, vamos fazer pelo menos a tentativa, né? E o meu marido, na época, ele fazia parte de um grupo de agricultores, que eu faço parte até hoje, que chama Guará. Primeiro ano eu não consegui participar das reuniões. Era muita atividade, era pai, era mãe, era inventário, eram as 2 fazendas, uma aqui, outra lá em Ipiranga do Norte. Então, era uma correria muito louca. Daí, no segundo ano, eu comecei a participar. Mas mesmo assim, eu não participando, eu falo que eu tenho um anjo da guarda, meu marido morreu em novembro, em janeiro ele ligou para mim, Norma, você já fez a sua programação? Eu falei, que programação? Daí ele disse, vai para a próxima safra? Eu digo, como assim? Eu nem colhi ainda. Nem sei o que vai precisar, nem sei o que vai produzir. Não, você tem que fazer, Norma, você tem que se preparar para isso. Vem aqui que eu te ajudo. É o Josiel, né? Daí eu fui até lá de noite. Daí foi eu e o meu gerente, meu cunhado, que está até hoje com a gente lá. Daí fizemos a programação, nos unimos em 3 desse grupo para fazer as compras juntos. Fizemos compras. E quando eu entrei no Grupo Guará, eu digo, nossa, tudo que eu recebi, eu tenho que retribuir. Era um questionamento meu. E eu não posso ficar lá atrás, eu tenho que me igualar a eles, né? Eu tenho que produzir bem, ter custos razoáveis, né? Que se encaixem. E daí eu fui indo no segundo ano, já me botaram de presidente do grupo. Daí virei presidente. Não, fui vice. Depois fui presidente. Daí ficou E até hoje eu sou muito grata a esse grupo que me ajudou muito, muito, muito. A união faz a força. O que eu sempre digo. Você falou desse seu exemplo, dessa sua força de decidir tocar a fazenda sozinho, não arrendar. Até então, você tinha noção dessa sua força, dessa sua coragem, dessa sua disposição e que você conseguiria fazer isso? Até hoje eu não tenho. Até hoje não? É o que eu falo, não foi eu que fiz, eu acho que eu falo, Deus não me deu a mão, Ele me carregou no colo. Eram muitos desafios, eu não sei como. Sinceramente, eu não sei te explicar como. É Deus. A sua explicação é Deus e é plausível. Agora, você pode não reconhecer, mas todos te reconhecem como uma referência no agronegócio. A Forbes está aí para falar, não tem como, a gente não tem como fugir de um título desse. Mas tá,
além, obviamente, da sua fé, que você deixa muito claro isso, Deus, qual outra característica sua que você atribui a esse seu sucesso? Porque a gente tem que falar que é sucesso, não dá para a gente negar isso. De você conseguir continuar, tocar a fazenda, seus filhos virem para a fazenda. Eu acho que a sucessão é um grande termômetro de sucesso, e você conseguiu fazer sucessão. Qual que é a sua, dentre as características que você tem, qual que você acha que foi a preponderante, além da fé, deixa bem claro isso, para esse seu resultado? Trabalho. Trabalho. Dedicação. E coragem. Trabalho, dedicação e coragem. Ações. Ações. Mais do que palavras, mais do que pensamentos, ações. Não, você tem que fazer acontecer, né? Não é só falar. Aí, depois a Norma fala que não sabe por que esse sucesso. E olha a receita aí. Trabalho, aliás, primeiro fé, né? Você deixou muito claro. Fé em Deus inabalável. Trabalho, humildade e concretização. Com certeza. A receita. Agora, fácil isso não é. Não. Há de convir que fácil isso não é. E com certeza teve algum momento em que, mesmo com a sua fé inabalável, teve algum momento, tenho certeza disso, ou talvez eu possa estar errado, que em algum momento você deve ter dado uma balançada. Não teve, não? Desse de 2000 para cá, quando você pegou mesmo para tocar, você não teve nenhum momento que você deu aquela balançada, tipo, acho que eu não vou dar conta, eu vou arrendar a fazenda? Nenhum momento. Nunca? Nunca. Aí. Nunca. Admirável. Depois, como é que não coloca ela como das 100 mais poderosas do agronegócio, mais respeitadas? E é esse motivo pelo qual você é referência, Norma. Não tem como negar isso. Isso aí não tem como negar. Tá. Sorte, então, é o encontro dessa sua capacidade, que as pessoas podem até chamar de sorte. Vocês, quando vieram para cá, em algum momento, vocês pensaram em voltar para o Sul? Não. Nenhum. Nunca teve dúvida quanto a isso. Mas fosse difícil aqui no começo, nunca teve essa coisa, não, pode ser que eu vá voltar. Eu tenho isso em mim. Quando eu tenho um objetivo na vida, eu sigo em frente. O Adroaldo era a mesma coisa. Mesma coisa. Não, os meninos, então, não tem para onde fugir. Não. Com certeza, da mesma forma. Tá iguais. E tá, falando nos filhos, como é que foi a sucessão? Como é que você foi preparando eles para ir assumindo as coisas na fazenda? Uma coisa que o meu pai sempre falava para mim, que às vezes a gente questionava ele, né? Por que dele não parar, por que trabalhar tanto? Meu pai nunca tirou férias na vida dele, nunca. Eu conheço um assim. É? Meu pai. Nunca. Então a gente questionava, mas pai, para quê? Você está sempre querendo comprar a fazenda. Eu não estou fazendo para mim. Ele olhava para mim e dizia, eu não faço isso por mim. Como não? Eu faço por vocês. Olha, eu tenho 5 filhos. Eu tenho que deixar vocês bem. E aquilo foi impregnando em mim, sabe? Então eu tinha sempre esse pensamento também. Daí depois chegou uma certa época, começou os netos. Deles, você tá vendo? Eu já não faço mais só por vocês, agora tem os netos. Né? O pai falava pra gente o tempo inteiro. Daí eu também, até um dia o pai falando que queria comprar uma fazenda, acabou comprando em Campo Verde, falando dos netos, daí entrou sem terra lá, foi o maior problema, perdeu a área. Daí, mais tarde, ele queria outra fazenda. O sonho dele era outra fazenda para deixar a gente bem. Ele estava na UTI, no hospital. E eu acho que, nesse tempo, ele não saía da cabeça dele. Ele saiu da UTI. 2 dias depois, ele contratou um avião, levou a gente para olhar uma fazenda. Essa aqui eu vou comprar para vocês. E vocês têm que ficar juntas.
Você acredita isso? 2 dias depois que ele saiu da UTI, ele fez isso. Mas eu falava pro pai, mas se os filhos da gente, a gente está seguindo o seu caminho, mas e se os seus netos não quiserem? Ele disse, não tem problema. E o Adrol também falava, Benjamin, mas se os seus netos não quiserem? O pai dizia, mas eles vão ter um recurso. Eles podem vender e fazer o que quiser da vida deles. E eu comecei, né? Eu falava para os meninos, o que eu quero para vocês é que vocês sejam felizes. Não precisa vocês virem para o agronegócio. Façam aquilo que vocês quiserem. Mas um se formou em engenharia agrícola, o outro em agronomia e o outro em economia. Tá os 3 atuando no agro. Então isso dá uma alegria para a gente, né? É sinal que a gente fez as coisas de uma forma que inspirou eles a voltarem e a seguir em frente. Eu nem vou perguntar isso, que essa pergunta eu acredito que a resposta é meio óbvia. Entre ser inspiração para milhares e milhares de mulheres do agronegócio, produtores, e ser inspiração para os seus filhos, qual é a melhor inspiração? Olha, eu nunca imaginei que o que eu fizesse na vida, o trabalho que eu fiz, nunca, em nenhum segundo da minha vida eu pensei que ia servir de exemplo. Mas teve uma amiga minha, que é minha amiga do coração hoje, ela me chamou para mim ir a Maringá dar uma palestra. Eu falei, eu? Palestra em Maringá? Tá doida, não vou não, eu sou da roça mesmo, não sei falar em público, não vou não. Pelo amor de Deus, Norma. As mulheres não estão querendo encarar o negócio. Os maridos são muito conservadores, também não deixam. Venha falar com elas, né? Vem dar alertá-las. Daí me convenceu, eu acabei indo. Daí fui, fiz a palestra. Estavam 10 mulheres lá. E eu recebi tanta mensagem depois, que até meu coração acelera quando eu falo, de gratidão, de agradecimento por tudo que eu fiz com que elas encarassem, né, as coisas. E lá nesse evento estava a Renata Camargo, que ela era o 2º ano que ela, da CNMA, lá em São Paulo. E ela selecionou 5 mulheres e nos levou para São Paulo para dar palestra também. Aí que eu fiquei famosa, acabei indo para Forbes, porque eu fiquei famosa lá em Maringá, São Paulo, né? Daí, mas é muito bom você não ter noção do que o que você fez poder transformar a vida de alguém. Que não era meu objetivo, de jeito nenhum. Mas a gente abriu muitas portas. Muitas mulheres foram para o agro. Hoje eu vou nos eventos, assim, eu fico abismada a quantidade de mulheres. É muita mulher. Não tem... As mulheres cada vez mais entendem que não há limites para elas, a não ser o que elas mesmas colocam. Tem uma frase agora que diz assim, a mulher, ela está aonde ela quiser, né? Ela faz aquilo que a mulher, ela tem competência. A gente tem uma visão periférica, não, o homem, ele olha mais para frente, a mulher, ela tem que olhar para todos os lados, né? É filho, é casa, é tudo. E a gente então tem essa visão, e isso nos ajuda bastante. Você falar que a mulher, ela é mais coração. Demais. Também. Meus filhos brigam muito comigo, que eu sou muito... Eu tô aqui agora porque eu não sei dizer não, entendeu? Eu acabo cedendo. Eu sou muito coração, muito. Às vezes tem que ter limites, né? Mas eu ainda não consegui, mas eu chego lá. Você já foi prejudicado alguma vez por ser muito coração nessa caminhada sua? Graças a Deus, não. Não? Não. Espero que nunca. Em algum momento, como produtora, e principalmente no começo, você sentiu em algum momento preconceito por você ser mulher?
É o que eu falo. Se esse preconceito, é lógico que existiu, né? Algumas coisas que depois, bem mais tarde, eu fiquei sabendo. Mas eu focava no meu trabalho. Eu não queria saber a opinião do meu amigo, do meu vizinho, do meu parente. Eu queria mostrar resultado, né? Se alguém falasse mal de mim, depois de muitos anos eu fiquei sabendo umas conversas, mas se eu tivesse ficado sabendo na época, não ia afetar a minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu não me envolvo muito. Eu não sou fofoqueira. Se eu ouço alguma coisa, logo vai embora, entendeu? O meu foco é trabalho. Você guarda o que é bom. O que é bom. O que não é bom, deixa para lá. Deixa para lá. Você citou aí um nome que te ajudou muito. Teve mais pessoas que se aproximaram de você quando você precisou para te ajudar nessa caminhada como produtora? Ah, teve. As pessoas, as amigas, né? As pessoas de bem sempre estavam dando um apoio, mesmo que moral, né? Não, às vezes, nem profissional, mas é fundamental para a gente, né? Os amigos aproximam mais. Mais. E você descobriu que também pessoas que pareciam ser amigas não eram tão amigas assim nesse momento de dificuldade? Com certeza, né? Tem pessoas que... E como é que foi o relacionamento com essas pessoas? Essas pessoas tentaram retornar à amizade, procurar você depois? Não foi nem... Eram pessoas que não tinham tanto relacionamento, mas que falaram bobagens, né? Mas a gente conseguiu. Eu não tive nenhum... Como é que eu vou dizer? Eu nunca me senti magoada, nem afetada, nem nada. Elas fiquem com as bobagens dela. Se falou, o problema é dela, não é meu, né? Falou mal, qualquer coisa, eu digo, não me afetou. Se afetou a ela... Né? Norma, quem conhece de fazenda, conhece de agronegócio, entende melhor isso e sabe as dificuldades que você passou como produtora, passa até hoje. O produtor tem dificuldade, não é? Hoje as coisas melhoraram muito, acho que nem se compara quando vocês começaram, com acessibilidade de combustível, de insumo, isso é muito mais fácil hoje. Mas no começo isso não era. Como é que era? Você me contou, eu gostei daquela história curiosa que você me contou. Como é que era quando vocês mudaram para cá, com questão, por exemplo, de água, combustível, energia? Como é que era isso? Quando vieram, não tinha água, não tinha poço, não tinha água, energia, nem gerador, não tinha nada. Combustível tinha que buscar aos poucos, né? Porque não tinha onde armazenar o produto. Então era dificuldade mesmo. Era um desafio atrás do outro. Mas estamos aqui, superamos, né? Com certeza isso não foi só com vocês. Você conheceu muitos produtores que vieram na época. Todo mundo com a mesma dificuldade? Todo mundo com o mesmo desafio. Todos com o mesmo desafio. Então, teve gente que tinha mais estrutura, né? Então conseguiam construir mais rápido as coisas, mas cada um do seu jeito, né? Mas a dificuldade era para todo mundo. Era para todo mundo. Então esse Mato Grosso que todo mundo conhece do agronegócio pujante, grande, grandes produções, grandes armazéns, não foi sempre assim. Não. Teve muito suor. E quando a gente veio para cá, porque o Mato Grosso ele era um solo muito infértil, né? Então só se produzia arroz. O primeiro a plantar soja aqui, eu acho que foi o Salles, né? E o meu marido plantou um ano depois, 2 anos, plantou um talhãozinho também de soja, mas a produção era arroz, né? Porque o solo não conseguia. Mas depois virou o Mato Grosso, que é o maior produtor de soja, né? E como que foi essa mudança do arroz para o soja? Como é que foi para vocês isso? Teve que ter muito investimento em tecnologia, adubação? Como é que foi isso? Tem que investir, né? Adubação pesada, né? O solo foi assim no começo. Na época, não sei se você vai lembrar disso, na época, esse crescimento, essa mudança, esses investimentos, isso foi
do bolso mesmo de vocês ou teve financiamento? Vocês Não, tiveram tinha que financiar, né? Um pouco do bolso. O pai não gostava muito de pegar dinheiro emprestado, mas precisou pegar um pouco. Você fala muito do seu pai e sua mãe? A minha mãe ficava, ela dizia assim, o pai que ele era dentista, né? E ele dizia, mas no que eu vou investir? Ela dizia, não, você tem que investir em terra, porque ela era filha de pecuarista, né? E daí o meu pai foi comprando fazenda, mas ela ficava... Ela não gostava muito de ir para a fazenda, mas ela insistia. Ela não gostava eu não de gostava fazenda, não? muito, não. Mas ela insistia com o pai que tinha que ser terra. Mas pelo que você fala, ela era firme, não era? Não, era Não. uma mulher muito mansa, tranquila. Era? Eu já sou mais meu pai, assim, né? Italianona. Todo mundo fala, Norma, para de gesticular com as mãos. Eu digo, como? Segura. Quer tapar a boca, amarra a mão. Não tem Tem jeito. jeito, não. Tá. Nessa história toda que você conta do seu pai comprando terra lá, ele não tinha ligação nenhuma com agro, era só dentista e sempre foi criado na cidade, não tinha nada de agronegócio, de fazenda, de produtora, tudo veio do lado da sua mãe. O meu avô, ele plantava um pouco de arroz. O pai do seu pai. O pai do meu pai. Mas Então seu pai veio da roça. Eu achava então. que era uma fazenda, né? Mas quando eu fui lá era pequenininho, mas ele plantava arroz. Porque naquela época, até para consumo, né? Famílias grandes, então eles plantavam, eles guardavam, estocavam para o ano todo, feijão, arroz, tudo que era consumido era eles que produziam, né? Fazia tudo lá. O meu avô já era mais pecuária, era gado, era muita ovelha, o avô criava muita ovelha. Tanto que eu não como ovelha até hoje, porque chegava lá, o meu avô, para agradar, a gente ia matar uma ovelhinha, né? Eu morria de dó. Você não come até Não hoje? como. O seu avô não chegou a vir pra cá? Não, chegou o a avô conhecer? não veio, porque o avô morreu cedo, né? Então, não veio, não. Não veio ninguém. Norma, o que a gente ouve muito hoje é dificuldade para achar gente para trabalhar nas fazendas. Eu não sei se você tem essa dificuldade nas suas fazendas. Como que vocês atuam com isso lá? Vocês têm dificuldade para contratar? Não tem? O que é os principais critérios que vocês têm para seleção de gente para trabalhar na fazenda? Como é que está isso para vocês hoje? A mão de obra, de uma forma geral, está muito escassa, né? Hoje é muito difícil você conseguir. E eu não vou te falar como que faz, porque a gente tem o RH, onde eles fazem a seleção, eu não me envolvo, né? Então, é feita por eles, mas tem critérios, né? Porque não é fácil, mas a gente tem que... Uma coisa que eu faço muito é sempre ajudar as pessoas que estão próximas, né? Tem funcionários lá de mais de 30 anos comigo. É isso que eu ia te perguntar. Quando você contratava, qual que era a principal característica que você procurava no funcionário? Era o Trabalho. cara que tinha atitude, trabalho. A credibilidade, né? As pessoas, você não pode contratar qualquer uma, porque o que aconteceu com meu marido, né? Deixou um certo receio, então a gente tem que ter esses cuidados também. Mas seguir as regras, né? De como... Tem, como você falou, tem funcionário de 30 anos. Tem. Então tem famílias que foram criadas dentro das fazendas. Não, e tem filhos. Tem os filhos trabalhando comigo. Tem. Isso demonstra também que você é referência dentro de casa. Não tem como fugir disso. Em casa, com os filhos, com os funcionários. Mas é tão gratificante, é tão bom você chegar lá e ver o menino que nasceu dentro da sua fazenda, trabalhando e sendo referência também. Isso traz pra gente uma gratidão muito grande. Qual que é o seu sentimento quando você vê isso? É de gratidão, né? Você se sente uma pessoa realizada? Eu me sinto.
Eu acho que eu consegui. Quando eu olho para trás, eu vejo o caminho que eu segui, as dificuldades que eu enfrentei, aonde eu consegui chegar, né? Aonde a minha família está, os meus filhos, os meus netos, né? Eles gostam muito da história da avó, né? Vó, a minha professora te conhece, vó, a minha professora falou que você é isso, isso, isso. É uma gracinha, né? Querendo, eu não fiz mas acaba que fica, né? A gente vai largando as fagulhazinhas e você vai deixando isso vai deixando as sementes, né? Você falou uma coisa interessante. Quando eu te entrevistei da primeira vez, várias pessoas chegavam a mim e falavam: você entrevistou a Norma, você conhece a Norma? Nossa, ela é incrível e tal. Eu falei: a pessoa é realmente sensacional. E essa é uma característica de pessoas como você, que são pessoas que são queridas e admiradas, a humildade. E você é uma pessoa sensacional. E é uma das grandes características suas, essa humildade. Você fala nessa simplicidade que você fala de achar que eu não fiz por isso. Eu sei que você não fez por isso. Eu acho que essa é a principal característica. Você é tudo isso que as pessoas admiram, justamente porque você não fez pensando nisso. Isso é muito natural para você. Essa sua humildade, esse seu caráter, a sua fé inabalável, a sua vontade de trabalhar, isso tudo atrai as pessoas. Até me emocionou. Não, mas quando a gente fala do coração, que a gente pensa de verdade, isso é fácil dizer. E é fácil falar isso de você. Porque todas as pessoas que a gente vai conversar, que fala do seu nome, que fala, as pessoas ficam admiradas. E é até engraçado: não, eu conheço a Norma. Você conhece a Norma? Poxa, eu conheço a Norma. Agora eu ia começar a achar que eu tô assim, eu conheço a Norma Gatto. Eu já entrevistei a Norma. Não acredito, você já entrevistou a Norma? Mas isso é muito bacana. E pensando nisso, Norma, por mais que você não queira, não tenha tido isso de forma intencional, é inegável que você é essa referência, se eu perguntar para outras pessoas, provavelmente elas vão dizer isso com mais facilidade. Se eu perguntar para os seus filhos, perguntar para os seus funcionários mais antigos, as pessoas, seus amigos, perguntar para a tia Carmen, para minha sogra também, que gosta muito de você, sua amiga. Se eu perguntar para qualquer pessoa, eu acredito que elas vão saber falar isso com muito mais facilidade e vão dizer palavras muito parecidas. Mas eu quero saber de você. Se fosse para você me dizer algumas palavras para falar assim, qual o seu principal legado? O que você deixa? Se você fosse partir hoje, o que você diria? Que fosse assim, o meu legado é esse. O que eu estou deixando para as pessoas. Para você, no seu coração, o que você julga que é o seu maior legado? Palavra difícil. Eu gosto de falar de legado, porque legado não é o que você deixa para as pessoas, né? É o que você deixa nas pessoas. Eu acho que a persistência é encarar as coisas, os desafios que estão na nossa frente, né? Não é fácil, de jeito nenhum, mas é necessário, né? Eu acho que foi isso que eu fiz, né? Eu segui em frente, apesar da dor, que o que mais me marcou durante esse tempo, o que mais me mexeu comigo foi a dor, né? O sofrimento de ter perdido o marido, de ter que fazer com que os meus filhos ficassem bem. Então, acho que isso é o meu legado, dar continuidade em tudo. Tem uma frase que, você falando isso, eu acho que não foi você que escreveu, mas eu acho que serviria tranquilamente para você. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo. Não tem esse negócio. Todo mundo tem medo, quem não tem? Vambora. Vambora. Tem que fazer, vamos fazer. Com certeza. O medo, ele existe, né? Quem não sente medo não tem sentimento. Então, ele está aí, ele existe para todo mundo. A diferença é o que você faz com ele, se você vai ficar paralisado ou se você vai com medo mesmo. No seu caso, você foi com medo e vamos embora, tem que fazer, vamos fazer.
Bem isso. Eu tinha muito medo de bicho, de cobra, de sapo. Hoje eu pego até na mão se tiver que pegar. Não tenho mais medo de nada, não. Esses são os mais fáceis. Esses são os menos complicados. O pior bicho que tem de lidar é com mas homem. quando se fala em medo, geralmente se associa a alguma Mas eu acho que o bicho mais difícil tem de lidar é com gente. Com gente, com certeza. É. Nessa caminhada toda, eu falava hoje com alguns empresários mais cedo e falei que a gente sempre passa por dificuldades. Inegável que dificilmente a gente não passa por dificuldades financeiras na caminhada da gente. Com certeza. Você já teve algum momento de desafio financeiro na fazenda ou alguma quebra de safra, alguma coisa assim, que você teve que tomar uma decisão mais... enfrentar mais uma vez, ter que falar assim, agora vai, não tem jeito, vai do mesmo jeito que está e vamos embora? Com certeza, a gente já teve secas, excesso de chuva, a gente já passou por tudo isso. O que você tem que fazer? Você tem que seguir em frente. Daí é lógico, uma coisa que o meu pai falava sempre, é um passo de cada vez. Você reduz seus investimentos, né? Porque a gente tem que estar sempre investindo naquilo que faz. Armazém, você tem que estar sempre fazendo uma coisa, está fazendo como eu falo, né? Fazendo, está sempre fazendo. Então a gente pisa no freio, né? A gente está passando por um momento também agora, um momento desafiador, né? Em todos os sentidos, no agro. Mas quando você tiver que ir até o banco, pedir alguma coisa emprestada, às vezes é necessário. A gente faz sempre, né? Eu falo lá em casa que o funil é o contrário. Ele entra pouco e sai muito. É sempre assim, menina. Você não tem como. Eu falo, mas é o contrário mesmo. Todo mundo fala, você é rica, milionária. Claro que eu sou. De trabalhar. Quer pegar minhas contas? Eu dou bonitinho. Aí isso ninguém quer, né? Ninguém vê a conta, né? Não. Produziu soja. Mas para produzir soja, o que você precisa? Quem está fora do agronegócio não tem muita noção disso. Gosta de falar que o produtor é milionário, snob, só anda de caminhonete zero. Falar, e você tem caminhonete? Eu digo, como que eu vou andar na fazenda? Como? O pessoal queria que você estivesse andando de Fusca até hoje. Como que vai andar, né? Norma, quando a gente se propôs a fazer o Hora do Agro, nossa ideia era falar para fora da bolha. Eu falo chamado de bolha. Quem é do agronegócio entende os problemas do agronegócio, entende qual é a realidade do agronegócio, que a gente tem, que eu acho que o produtor como você falou, tem que ter fé. Que vai lá, joga todo o seu dinheiro na terra, compra adubo, compra fertilizante, joga semente na terra, gasta diesel para isso, funcionário, e fica rezando para essa terra para produzir. E vamos ver como é que vai ser na hora de colher, se vai ter chuva, se não vai ter, se choveu bastante. Enfim, se não tiver fé, isso aí não adianta. O produtor é um louco por natureza, quando você pensa assim de fora. E as pessoas não têm muita noção disso. E aí a ideia do programa era comunicar para quem não entende isso, como é que funciona. Para as pessoas pelo menos entenderem melhor e não ficar falando tão mal do agronegócio como as pessoas gostam de falar. Você que vive há tanto tempo nesse negócio, quando você vê alguém falando que o produtor só é quem polui, é quem cria a vaca que cria os gases, é o cara que desmata para poder plantar soja, o que você pode falar para esse pessoal para eles entenderem melhor isso? Falar é fácil. Queria ver ficar sem comer, né? Que as pessoas falam, você produz soja, eu não como soja. Não come a soja. Mas tudo que a soja faz por você, você tem o gado, né? Não é só a carne, desde o cosmético que você usa, tudo que está nas prateleiras, que você imagina que é da fábrica, é a fábrica que produz.
mas que vem da gente, que vem do nosso esforço. É como você falou, a gente enterra o dinheiro todos os anos. Eu falo, coitado de Deus lá em cima. Ai, Deus, chove, pelo amor de Deus. Ah, Deus, pelo amor de Deus, para a chuva. A gente fica o tempo inteiro, né? Você vai para a fazenda, você reza, meu Deus, chove. Daí chovendo, aqui nesse ano, muita chuva na época da colheita. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, deixa eu colher. Né? Quando vai plantar não choveu, não quando chove, vai colher choveu demais. É bem isso. Esse ano foi um ano bem desafiador. No começo, a gente plantou mais cedo, porque deu umas chuvinhas. Daí cortou a chuva. O soja que plantou primeiro produziu mal. O do final era chuva e chuva. Foi um desafio constante. E isso é todos os anos, né? E isso então, o povo não vê, né? Não vê, claro que não. Ele só vê que ele acha, mas tá pegando muito dinheiro no banco, que o banco tá ajudando. E os juros, né? Vai pagar para você ver. Vai ver o que sobra. Sobra nada, o que sobra é tudo investido ali. E acaba voltando, como você falou, quando você começou lá no primeiro ano, você não havia colhido ainda e estava tendo que fazer a programação do que você ia plantar, o que você ia adubar. Já tinha que comprar para plantar, e mesmo sem ter recebido o dinheiro daquela produção, você já tinha que comprar. E esse é o ciclo, todo ano. Isso de lá para cá, todo ano você tem que fazer isso. Todo ano. Bem ou mal, produziu bem ou mal, você tem que estar com a programação do ano seguinte. Com certeza. E não para. Não. Você está fazendo a integração lavoura-pecuária? Faço. Aí que não para mesmo, né? Que se fosse só lavoura, você tinha um período ali da entre-safra que você colheu safrinha, você espera um pouquinho, dá um mês, 2 meses de descanso ali, mas agora não, né? Não, agora você tira o gado lá do pasto, né? Para que venha a seca, daí você já prepara o pasto, aduba, calcário, essas coisas, e deixa o gado na agricultura. Daí depois, quando chegar próximo, um mês antes, 40 dias antes, você tira o gado. Ou vai para o mar, ou vai para confinamento? Daí, ou vai para confinamento, ou ele volta daí para o pasto, né? Que o pasto já recuperou. E desseca para plantar. Não tem esse negócio 6 por 1, né? Hoje é 6 por 1 na cidade, né? Você trabalha 6 dias, descansa 1. Agora vai ser 5. Estamos falando em 5 por 2. 5 por 2, tá. Lá a gente tem que ficar revezando, põe gente para revezar. É mais gente que você tem que contratar. Já tá o difícil boi, contratar? Ele come 24 horas, 365 dias. Uhum. Você tem que ter gente para tratar. A fazenda, você tem que dar continuidade. É o tempo inteiro. É fertilizante, é calcário, é insumo, é tudo. Tudo. 24 horas. Essa é a vida do produtor. Eu acho que as leis do agro deveriam ser diferentes das leis da cidade, né? Mas ninguém tem a noção do que realmente é, né? Você falou do Grupo Guará, que vocês têm esse grupo de compra, comercialização. Não, o Centropool é o de compras. O Centropool de compras. O Guará é um grupo de análise e resultados. Tá. Isso acaba sendo, de uma maneira um pouco mais restrita, mas é como se fosse uma cooperativa entre vocês. A gente até o ano passado, montou uma cooperativa que é para vender o milho, né, para essas empresas de etanol. Uhum. Mas a gente tem esse Centropool, ele surgiu justamente por mim e por Josial, né, que a gente começou a comprar junto. Daí abrimos para o Grupo Guará, né, para ver se alguém queria mais. Foram 5 integrantes do grupo. Nós começamos a comprar em 3, eu, o Josiel e o Edilson Mastelaro. E depois passamos para 5. E hoje a gente começou comprando para 25 mil hectares. Hoje a gente está comprando para 300 mil hectares de área, né? Então hoje tem muita gente que veio para comprar com a gente. Porque hoje é o Paulo que o Paulo, é o nosso tem que trazer o diretor. Paulo, tem que trazer o Paulo aqui no programa. Gente boa. E aí, eu vejo pequenos produtores reclamando, e você lá do Sul, provavelmente você tem experiência com as cooperativas, que as cooperativas surgiram primeiro no Rio Grande do Sul. Qual que é a sua visão das cooperativas?
Olha, para você ter noção, meu marido foi presidente da cooperativa aqui de Rondonópolis, Copacel. Daí ele virou presidente das cooperativas do Mato Grosso. Ele rodava o Mato Grosso inteiro. Mas naquela época as cooperativas não iam muito para frente. Não dava certo. Agora a gente montou uma outra cooperativa, mas só para trabalhar com milho, né? Porque aqui ainda no Mato Grosso, lá no sul, são pequenos agricultores, pequenos produtores, né? Então eles se unem para ter essa força, mas aqui não. Vamos ver. Poderia ser uma alternativa, né? Tomara que dê certo. Porque tem pequenos produtores. Aliás, se a gente falar que aqui é pequeno, lá no sul vai ser grande. Você pega um produtor de 1.000 hectares aqui, relativamente pequeno. Lá no sul é pequenininho mesmo. Lá no sul a gente está falando de áreas bem menores. Se falar de 1.000 hectares lá no sul já não é pequeno, já né? é uma fazenda, né? Mas porque eu digo isso, provoco você com isso, principalmente na questão de compra, para fazer volume para compra, que é o que vocês fizeram no Centro Pool, e também para venda, para criar força de venda. Pode ser uma alternativa para o pequeno, que a gente chama de pequeno aqui, até 1.000, 2.000 hectares, para criar força, para ele poder fazer volume, para ele ter força de barganha e negociação? Eu não sei te falar, Leonardo, não sei. Não sei mesmo. Mas ao seu incentivo, você acha que é uma... O perfil aqui é bem diferente. O perfil do produtor, do produtor, né? É bem diferente. Mas se tivesse uma educação, esse produtor tivesse uma educação melhor quanto a isso, melhorasse esse perfil, a junção das pessoas, a união das pessoas tende a melhorar para elas poderem trabalhar? Tem as pessoas têm que ser de credibilidade, né? Tem que ser fundamental isso, porque não adianta você entrar em um grupo para montar uma cooperativa e depois quebrar a cooperativa. Tem que ter muito cuidado quanto a isso, muito mesmo. Aí entra a questão de credibilidade das pessoas, honestidade, de compromisso, em especial com o grupo, né? Influencia bastante. Então, para funcionar, tem que ter essa parte da credibilidade, né? Mas se tiver isso, é uma boa alternativa. Se você pensar nesse sentido, é uma boa alternativa. Norma, em termos culturais, qual foi a principal diferença que você encontrou quando saiu lá do sul e chegou aqui no Mato Grosso? Qual a maior dificuldade que você achou na época de ir lá para cá? Ou você não sentiu nada porque aqui você ficava na fazenda, ficava só naquela turma que você já conhecia mesmo? Daí tinha muito gaúcho aqui também, a gente, né? Só quando eu vim para cá que não achava. Fui comprar uma erva para tomar o chimarrão. Quando eu fiz o chimarrão era erva de tereré forte. Daí fiquei 2 anos sem tomar, depois começou a vir erva para cá. Já foi uma dificuldade cultural. Mas hoje você ainda eu tomo chimarrão, toma chimarrão todo dia. Todo dia. Você é da turma que acorda 4h30, 5 horas? Não, eu sou mais do chimarrão à tardezinha. Daí eu chego em casa às 5 horas, eu faço. Daí vai minhas irmãs, meus filhos tomar mate comigo, esse final da tarde. Então você não é da turma da madruga, não? Não, madruga não. Já foi. Já foi. Você ainda vai muito pra fazenda? Uma vez por semana. E você vai pra passear ou ainda vai pra... Não, eu vou dar palpite, meu filho. O que você tá achando que é? Manda um pouco vai ainda. Vai andar nas lavouras, vai na armazém, Adoro. É a minha terapia. Quando eu tô estressada, eu vou pra lá, mesmo que ir na psicóloga. Ir pra fazenda trabalhar é terapia? É terapia, claro. Aí é terapia boa. Norma, quando você olha para trás e vê como foi as dificuldades para você de vir para cá, e você vê hoje a facilidade que a turma que está vindo hoje para cá, que está querendo vir trabalhar no Mato Grosso, tem. Essa é uma provocação, já vou para você, eu não vou fazer armadilha, não, é uma provocação que eu vou fazer para você mesmo, que é o questionamento que fazem das gerações, que essa geração o povo gosta de falar que as gerações mais novas são mais fracas. Eu não sei se é isso, se é diferença mesmo de realidade de cada um, de facilidades. O que você acha disso?
Você acha que essa geração mais nova não quer nada com a dureza e quer só facilidade, não está muito afim de trabalhar? Ou é muito mais uma questão de saber saber acessar esse pessoal? Olha, não é a minha realidade. Né? Não? Não. Como é que é a sua realidade? Os meus filhos são pessoas muito trabalhadoras, né? Você fala nas facilidades, né? Eu acho que não existe a facilidade, né? Mudou a forma de conduzir. Hoje as tecnologias estão muito avançadas, então tem esse lado muito tecnológico que eu não sei, não consigo me encaixar nele, mas é muito trabalhoso. Na nossa época era mais manual, mais essa coisa do esforço, né? Hoje não, eles têm que trabalhar muito com a cabeça, muito com a mente, muito fisicamente também, é muito estressante, né? E eu vejo que eles se dedicam muito para as coisas acontecer. É um trabalho diferente. Mas não quer dizer que seja mais fácil. Eu acho que tem o lado que pega e pega pesado também. Cansa, a cabeça também cansa, né? Muito. Na provocação que valeu a pena. Falar em termos de provocação, vamos lá. Você fala que já conversou, fez palestras para muitas mulheres que o marido, às vezes, não mais controlador, elas não estavam interessadas no agro, enfim. Mas vamos falar diferente agora. A norma, quando veio para Mato Grosso, lá em vamos pegar a norma de 1970, quando veio lá com seu pai, quando veio a primeira vez de Fusca, que eu acredito que você não tinha essa ideia da norma que é hoje. Não passaria nunca pela sua cabeça que você se tornaria a pessoa que você se tornou hoje. Se você pudesse encontrar essa norma lá de 13 anos para conversar com ela 10 minutos, o que você diria para ela? Continue assim. Não muda nada. Não muda nada. O essencial sempre foi a coragem. Coragem. Eu era aquela filha que eu ia mais para a fazenda, eu subia na colhedeira com o pai, né? Eu sempre gostei. Eu não gostava muito de ficar na fazenda, mas eu gostava de ir lá, o pai ia e voltava, né? Eu gostava disso, gostava de brincar com meus primos que iam lá, né? Mas nunca me imaginei tocando numa fazenda. Nunca? Nunca. A primeira vez que você subiu numa colheitadeira, a colheitadeira que você subiu lá atrás, para essas de hoje, qual a grande diferença delas? Olha, tá até hoje lá na fazenda que era do meu pai. Eu até vou pegar ela e vou restaurar, porque a fazenda do meu pai vendeu para o meu tio e meus primos que estão tocando. Ela tá no meio do mato lá, nasceu até árvore no meio dela lá. Nossa. Mas eu vou tirar. Era uma John Deere importada e colhia a soja, punha no saco, né? Costurava o saco e daí descia numa rampinha, parecia um esse escorregador de criança, sabe? Meu pai, ele colhia, daí alguém botava no saco, costurava e eu sentava em cima e o cara jogava e eu descia lá no meio da lavoura. Então essa colhedeira está até hoje lá na fazenda. Eu quero pegar ela, restaurar e trazer aqui para o Mato Grosso. Você está lá no sul? No Rio Grande do Sul. Ó, Marcelo, da Iguaçu. John Deere, hein? Ele já vai fazer restauração, hein? Eu acho que vai ter que ter participação da John Deere nesse negócio aí. Ele já está sabendo, eu já fui na John Deere lá no Rio Grande do Sul e falei, eles falaram que eu restaurar, vamos ver se ainda estão lembrados da promessa. Vem pra cá com o Marcelo, vai dar um jeito nisso aí, né, Marcelo? Ai. E os netos? Eu lembro quando você foi lá na rádio, a sua neta foi junto. E os netos, como é que estão? Gostam também de fazenda? Como é que estão indo? A minha neta fez três vestibular, passou para agronomia primeiro, depois arquitetura, a zootecnia, essa que foi comigo lá, né? Daí a agronomia começa no segundo semestre, a arquitetura começou agora. Vó, você não vai ficar chateada se eu for fazer? Eu digo, de jeito nenhum, faz arquitetura, depois do segundo semestre, tenta agronomia e vê o que você gosta, né? Mas
É uma coisa deles, né? Eles falam, ai, vó, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo. Eu digo, mas para mim o que interessa é que eles façam alguma coisa que realmente os faça feliz. Só isso que eu quero. Mas é engraçado, quando você fala isso, que eles vêm comentar com você, você vê a importância que tem para ela a sua opinião. Tadinha. E para ela é importante, porque senão ela não vinha comentar, a voz, você vai ficar chateada. É importante para ela a sua validação. Não, jamais. E aí eu lembrei do que você falou do seu pai. Mas ela gosta de fazenda, vamos ver. Mas ela está gostando muito da arquitetura, eu acho que vamos ver o que ela vai fazer. Para a norma de 1970, você não diria nada diferente, só para continuar. Mas se os seus netos forem olhar essa gravação daqui 10 anos, o que você diria para eles? Que a avó quer que eles sejam felizes. Vocês vão fazer o que vocês quiserem e sejam muito felizes. Já deixou a avó feliz? Com certeza. Norma, eu vou te falar que eu fico... você falou de emoção daqui a pouco, eu fico emocionado, assim, feliz demais de você ter dedicado mais esse tempo para estar com a gente aqui no programa, para estar respondendo essas perguntas, abrindo seu coração, voltando em histórias do passado, contando para a gente sua história. Isso é importante para quem não é do agronegócio entender que as pessoas que fazem parte do agro são pessoas como qualquer outra, são pessoas comuns. Longe de você ser uma pessoa comum nas suas atitudes. Nas suas atitudes você demonstra para a gente, com a sua simplicidade, com o seu caráter, que você não tem nada de comum. Você é extraordinária. Oh, meu Deus. Você é extraordinária como pessoa. Mas é uma pessoa acessível. Uma pessoa que conversa naturalmente com a gente, tem uma simplicidade admirável. E isso é importante para quem não conhece e fica admirado com pessoas do agronegócio, e, por exemplo, vê falar Norma Gatto, nossa, Norma Gatto. Realmente é uma estrela do agronegócio, mas é uma pessoa extremamente acessível. Então, quando estiverem falando mal do agronegócio, as pessoas precisam entender que eles não estão falando mal de um CNPJ, eles não estão falando mal de uma marca, eles estão falando mal de pessoas. Verdade. De pessoas que dedicaram sua vida para construir algo, para construir um estado como Mato Grosso, para abrir áreas, para produzir, para desenvolver regiões, como Rondonópolis se desenvolveu com o agronegócio, que eles estão falando mal de gente. Eles não estão falando mal de um CNPJ, eles não estão falando mal de uma logomarca. Eles estão falando de pessoas, de famílias, de pessoas que dedicaram suas vidas para construir algo. Verdade. Então, tem muito que te agradecer por você vir aqui. E para essas pessoas, você tem algum recado? É conhecer a realidade, é que eu falo. Tem uma filha de uma prima minha que ela é vegana, falava mal do agro, né? Muito mal. Eu digo, qualquer coisa que você comer, desde a salada que você come, ela vem do campo, né? Eu digo, o mínimo que as pessoas... eu abro as portas. Vai lá conhecer a realidade, vai ver. Fica uma semaninha lá. Conhecer o dia a dia. Ver os desafios, né? Ver os medos, ver a superação. Ver como que as coisas chegam até a sua mesa, né? Que a gente sempre dá o melhor, é o que eu falo, eu me dedico de corpo e alma, eu sempre dou o melhor. Eu falo, eu posso ser um grão de areia no meio desse deserto, mas eu tenho certeza que eu ajudo a alimentar muita gente. Com certeza. Fica à vontade para você deixar seu recado, sua mensagem, o microfone é seu. Eu só gostaria de agradecer, né, o carinho, a atenção de vocês. Eu pensei que era um bate-papo bem curtinho. Né? Mas foi maravilhoso. Obrigado de coração. E a gente está sempre disponível, à vontade, para o que vocês precisarem. Obrigada. Obrigado mesmo. E é isso aí, gente. É por isso que esse Hora do Agro tem essa prosa sempre boa, de lida agradável toda semana.
Obrigado por vocês terem nos seguido, ter assistido o programa. Se você nos segue, compartilha com os amigos, curte aí, marca, faz comentário, deixa seu comentário, ajuda a gente a fazer o programa. Se você não gostou de alguma coisa que nós dissemos aqui hoje, pode criticar, pode falar. A gente pode responder vocês sem problema. Você que não segue, por favor, começa a seguir também, compartilha, curte aí, que vai ser sempre um prazer estar falando com vocês toda semana. Porque toda semana tem essa prosa boa de lida com vocês no Hora do Agro. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.